Olá, pessoal. Para que vocês possam conhecer melhor a carreira de juiz estadual do estado de São Paulo, eu converso agora com o Dr. Lucas Evangelinos. Tudo bem, Dr. Lucas? Tudo ótimo, Thaís. E você? Tudo ótimo. Para a gente começar a nossa entrevista, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas que estão nos assistindo. Claro. Pessoal, tudo bom? Meu nome é Lucas de Abreu Evangelinos, sou juiz aqui no estado de São Paulo, faz 2 anos agora em março. Antes eu fui escrevente do mesmo tribunal durante 4 anos e meio e antes disso estagiário 2 anos. Então gosto muito aqui do Tribunal de Justiça de São Paulo. E entrando na carreira, mas de uma forma mais ampla, né? O que faz um juiz estadual? Claro. Pessoal, acho que existem 3 funções do juiz estadual. O que a gente geralmente conhece é a judicial, a gente faz audiência, faz sentença, decisão, despacho, só que a gente tem a função administrativa, que trata de corregedorias de cadeias públicas, penitenciárias, centros de detenção provisória, abrigos municipais, cartórios extrajudiciais, serventias extrajudiciais e a terceira função que o pessoal geralmente não conhece, mesmo eu que fui escrevente não tinha ideia como seria, que é uma função mais gerencial, gerenciar servidores, estagiários, convênios com o Poder Executivo e Poder Legislativo, coisas que dão uma certa dor de cabeça, porque o magistrado, geralmente, quando ele entra na carreira, ele só pensa em julgar, vou julgar e fazer audiência. Aí, quando você se depara com problemas no cartório, servidores brigando um com os outros, problemas com convênios de estágio, os convênios não estão sendo, os estagiários não estão sendo pagos, você vê que realmente vai muito além do que apenas julgar, apesar de ser a função essencial do magistrado. Eu imagino que para quem está no mundo dos concursos há mais tempo, isso já esteja bem claro, mas para aqueles que estão entrando agora, estão iniciando numa faculdade, não tiveram a possibilidade de ter uma proximidade por um estágio ou algo do tipo, quais as diferenças básicas, né, entre um juiz estadual e um juiz federal? Perfeito. O juiz estadual, pela Constituição, a gente tem a competência residual, ou seja, tudo que não for federal ou da justiça especializada, militar, eleitoral e trabalhista é nosso. A justiça eleitoral é nossa também. Então, o juiz estadual ele julga as matérias residuais que não estão previstas na Constituição para os magistrados do trabalho e para os magistrados federais. Então, o juiz federal ele julga, em regra, matérias que envolvam a União, entidades autárquicas, empresas públicas, direitos indígenas, tem um rol na Constituição bem extenso. E o juiz estadual fica com o restante, que é bastante coisa, inclusive com a parte de previdenciário, quando não há uma vara federal no local. Agora, além da competência, a estrutura da carreira é bem diferente. Se eu não estou enganado, na Justiça Federal, nós temos aí o juiz substituto, o titular e o desembargador. Então, seriam 3 entrâncias com E. Não é instância, é entrância com E. Na magistratura aqui de São Paulo, por exemplo, nós temos 4 entrâncias. A entrância inicial, que é posterior ao substituto, que não é uma entrância, a intermediária, a final e a especial, que é a desembargadora aqui no tribunal. Isso é bem diferente nas 2 carreiras. Você também da questão da remuneração, que é diferente. Se não me engano, os juízes federais não podem vender todas as férias. Nós temos algumas gratificações que os juízes federais não têm, e os juízes federais têm algumas gratificações que nós não temos. Por fim, a estrutura. Por ser a carreira da Justiça Federal menor, se não me engano, no Brasil todo nós temos por volta de 2.000 juízes federais, enquanto temos por volta de 12.000 juízes estaduais, a carreira federal é melhor estruturada. Eu digo estrutura física, prédios, computadores, tecnologia é melhor que a nossa. E em relação à área de atuação do senhor, né? Tem uma área específica, como o senhor disse, as matérias são variadas, né? Que podem ser julgadas por um juiz estadual. Então, atualmente, qual que é a área de atuação do senhor? Atualmente, agora em final de janeiro, eu me promovi para uma entrância inicial. E geralmente a entrância inicial as varas são judiciais, cumulativas. Nós somos os clínicos gerais. Tudo nós julgamos. A partir da entrância intermediária, aqui em São Paulo, elas começam a ser especializadas. Então, você tem vara de juizado, vara da fazenda, vara da infância, e a entrância final, em regra, é tudo especializado. Hoje eu dou uma vara competência cumulativa, então eu julgo desde demandas de família e sucessão, até atos infracionais, crianças em situação de risco, eu julgo tudo hoje em dia. Certamente já na faculdade, né, as pessoas percebem ter afinidade maior com uma área, seja civil, criminal, ambiental, criança e adolescente. Então, em que momento é possível, né, tomar essa decisão, se é que é possível, em que área o juiz estadual vai trabalhar? Aqui em São Paulo é possível você chegar a ocupar, né, um cargo em que você trabalhe com aquela matéria que você tem mais afinidade? Olha, é possível desde que você se promova desde que você se promova. Em trânsito inicial, como eu falei, a regra é clínico geral. Agora, nós temos concurso de promoção todo ano.
por volta de 3, mais ou menos, aqui no estado de São Paulo. Então, vamos supor que abra uma primeira vara de Cajamar. Cajamar é uma entrância intermediária, que é uma cidade aqui do estado de São Paulo, com por volta de 80 mil eleitores, então é uma entrância intermediária. Até 100 mil eleitores é a entrância intermediária, de 100 mil para cima a entrância final e até 50 mil eleitores a entrância inicial, que nós chamamos. Então vamos supor que abra uma vara de entrância intermediária. Você consegue ver no concurso de promoção se é uma vara especializada, se é uma vara cumulativa e você pode optar por se promover uma vara de competência cumulativa ou de competência especializada. Isso vai depender de você, você pode escolher. Acontece que muitas vezes nós queremos nos aproximar da família, então alguns colegas são da capital, então eles querem se promover mais rápido, então eles acabam se tornando indiferentes, eles querem me promover, então eu vou para o que vier. Então muitos que têm afinidade com criminal passam a atuar em varas da Fazenda Pública, muitos que têm afinidade com família e sucessão passam a atuar em áreas criminais. Isso acaba até engrenar, o trabalho fica um pouco devagar, mas é possível a escolha. Mas às vezes tem que ficar um pouco mais tempo. Então a gente tem que ficar um pouco mais tempo no entrância inicial para conseguir, a gente fala, pegar algum cargo melhor, assim, uma área que a gente goste mais. O Brasil se tratar de um país continental, de tamanho continental, dividido por federações, essa possibilidade, né, de fazer um concurso para um estado específico, você acredita que o trabalho é muito diferente de um estado para o outro? Ou isso já pode variar, né, de acordo com a lotação da cidade, de onde de fato irá trabalhar? Essa variação pode acontecer até mesmo dentro do próprio estado. Olha, Thaís, acho que dentro do estado, estados grandes assim, imagina o Amazonas, aqui em estado de São Paulo mesmo, eu atuei 1 ano e 3 meses em Taboão da Serra, que é uma cidade muito próxima aqui da capital, com uma densidade demográfica a maior do estado. Então eu vejo que as demandas criminais envolviam situações bem graves, estupros, roubos, extorsões, crimes extremamente graves. Agora, onde eu estou, que é uma cidade muito pequena, Piracaia, tem 30 mil habitantes, os crimes são menos complexos. Em regra, crimes patrimoniais que não envolvem violência nem grave ameaça. Então, assim, dentro do estado você já consegue observar. Mas, por exemplo, eu trabalhei um tempo em Itapecerica da Serra. Poucas demandas vinculadas à posse. Agora, no interior, porque nós temos grandes latifúndios, grandes propriedades, as demandas possessórias são assim, uma montanha. Eu cheguei lá, na minha mesa tinham mais de 100 reintegrações de posse. Então, assim, dentro do próprio estado você já consegue verificar que há uma diferença grande dependendo da localização que você está atuando. Apesar do pouco tempo, né, enquanto magistrado, o senhor já comentou aí das experiências de lotação. E o que definiu essas experiências? No caso do concurso do senhor, já fez um concurso direcionado para uma certa região do estado? Ou isso foi de acordo com a classificação, né, com a medida que foram abrindo as vagas? O que determinou a lotação do senhor? Então, Thaís, quando você passa no concurso da magistratura, independente da magistratura que for, estadual, federal, ou inclusive é trabalhista, você entra na condição de juiz substituto. Então, você vai onde a designação que a gente fala, né, manda. Então, você não tem muita opção. Você gosta de criminal, não importa, eles vão te mandar para civil se estiver precisando. Agora, a partir do momento que você fica um pouco mais tempo na carreira, você pode, em concurso de promoção, perdão, você pode optar por umas áreas. Eu foquei na magistratura estadual por ter mais uma afinidade e gostar mais da matéria. Hoje em dia, e optei por fazer concurso na região aqui sul e sudeste. Então, eu fiz Paraná, Rio de Janeiro também. Eu preferi aqui porque era mais perto da família e, mais uma vez, a magistratura estadual sempre me atraiu mais por conta da matéria. O senhor usou a nomenclatura aí, né, de juiz substituto. Como que se faz para chegar a um juiz titular? É por tempo, né? Durante esse tempo, o que precisa fazer para poder aí alcançar o cargo, a função de juiz titular? Perfeito. Bom, o juiz substituto ou suba, como a gente fala, né? Você vai entrar na carreira como suba. Você vai, dependendo da sua classificação no concurso, eles vão disponibilizar para você circunscrições judiciais que estão abertas, que você pode optar. Então, eu quando entrei na carreira, minha classificação foi intermediária, passei na metade dos aprovados mais ou menos, e eu optei por Itapecerica da Serra, que é uma região próxima ao estado de São Paulo. Amigos meus que passaram melhor conseguiram pegar regiões mais próximas, como Santo André, São Bernardo. Então, você fica como substituto enquanto você quiser, porque concurso de promoção existem e, em regra, tem muitas vagas. Os concursos de promoção não são provas que a gente faz. O critério aqui na magistratura estadual, e se não estou enganado, na magistratura estadual geral no Brasil todo, é tempo na carreira. Embora na Constituição a gente leia que tem uma lista de antiguidade e uma lista de merecimento, e o próprio CNJ já ter definido o que é esse merecimento, o Tribunal de São Paulo não gosta.
porque os critérios de merecimento são muito obscuros. Então, o que eles fazem? Tanto a lista de antiguidade quanto a lista de merecimento, ela se baseia no mesmo critério, tempo na carreira. Então, na verdade, são duas listas de antiguidade. Então, umas 3 vezes por ano aparecem 2 listas com as comarcas abertas. A lista de antiguidade e a lista de merecimento. Aí vai uma tabela no Excel que você escolhe, eu quero, por exemplo, no meu caso, eu queria Piracaia. Só que na minha frente tinha uma colega que estava na carreira há mais tempo que eu. Então, ela escolheu Piracaia na lista de antiguidade. Só que a lista de merecimento foi votada antes e ela conseguiu se promover para uma outra comarca que ela escolheu no merecimento. Então, vagou, automaticamente ela foi excluída de antiguidade e eu consegui pegar a Piracaia. Então, são esses concursos que nós temos por volta de 3 no ano, é bem diferente de uma carreira e outra aqui. Por exemplo, o Ministério Público de São Paulo, ele tem um concurso por ano e, em regra, as vagas de entrância inicial não são obrigatoriamente abertas. Na magistratura de São Paulo, de acordo com as normas da corregedoria, toda vez que vaga uma vara, ela tem que ser obrigatoriamente aberta no concurso seguinte. O Ministério Público do Estado de São Paulo não tem essa regra. Então, às vezes eles ficam muito tempo com vagas de PJ, de promotoria de justiça abertas, com colegas titulares acumulando. A partir do momento que você se promove do substituto para a entrância inicial, você vira o titular. Então, assim, você não precisa mais ficar pipocando de um lado para o outro, a designação não manda mais em você, você não precisa ficar assustado se receber ligação às 9 horas da noite, você é mais estável. Então, você chega lá, você pode organizar sua vida, sua pauta, você, a partir daí, gerencia a sua vara. Na condição de substituto, você tapa buraco. Então... E falando aí do trabalho na prática do senhor, é um trabalho mais de audiências, é um trabalho mais de gabinete, com despachos, decisões, e nesse trabalho de gabinete há um auxílio, né, de técnicos, analistas, como que é na prática aí o trabalho do senhor? Então, eu falo, né, até conversei um pouco com a Thaís antes, juiz hoje em dia, sem o auxílio dos funcionários públicos, servidores, ele não é nada. Assim, a gente não consegue fazer a vara rodar sem auxílio deles. Então, hoje, dependendo da lotação que você está, da especialidade da sua vara, você pode ter mais ou menos audiências. Por exemplo, uma vara da Fazenda Pública aqui na capital, na Lopes Meireles, os juízes fazem pouquíssimas audiências. Uma vara de acidentes, por exemplo, acidentária, da competência estadual, faz uma audiência por mês. Em Taboão da Serra, inclusive quando eu trabalhei com o Dr. Juliano, que já foi entrevistado aqui também, nós fazíamos audiências todo dia, de manhã e à tarde. Eram por volta de 10 instruções criminais por dia, porque era uma vara extremamente atolada, ela tinha 20 mil processos, que é um valor assim, extremamente alto, mesmo para as piores varas do estado de São Paulo. E nós trabalhávamos todo dia, de manhã e à tarde. Para ele era pior porque ele acumulava Taboão, Tapsirica, Cuti, então tinha que estar onipresente. O pessoal da designação acha que a gente pode estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Então lá eu fazia muitas audiências. Agora, como titular, a vara onde eu estou ela é menos atolada. Então eu faço por volta de 4 audiências por dia. É bem menos. Então é questão da lotação que o magistrado está, qual vara ele trabalha, e também da condição da vara também, que vai definir se ele vai ser um juiz que vai fazer mais sentenças, despachos dentro do gabinete ou fazer mais audiências. Hoje, por conta do meu número de audiências mais reduzido, eu trabalho com auxílio de servidores na produção de mais sentenças do que audiências. E nessas audiências eu imagino que o contato, né, seja muito próximo entre o réu, a família do réu, e o senhor tem nas mãos a decisão, né, que obviamente vai ser baseada nos fatos, vai ser aquela que seja mais a decisão correta, aquela que seja mais justa para aquela situação, mas muitas vezes pode ser a decisão que o réu não quer, mesmo sendo a mais justa, né? Então, o senhor considera, principalmente nas varas criminais, no trabalho criminal, uma profissão perigosa por essa exposição, né, por essa responsabilidade de mudar a vida de uma pessoa, principalmente muitas vezes, né, no caso de culpados, para algo ruim? Thaís, assim, eu não acho que seja, em regra não é uma profissão perigosa. Claro, dependendo do território que você está, da pessoa que você está julgando, vai se tornar uma profissão perigosa. Você tem juízes hoje que aparecem na mídia, que estão julgando casos extremamente complicados, que estão andando com seguranças disponibilizadas pelo próprio tribunal, mas essa é a exceção, não é a regra na carreira. Eu mesmo trabalhei numa vara criminal muito tempo, morei em Taboão da Serra mesmo, não tenho carro blindado, meu carro sequer tem filme e nunca tive problema nenhum. Eu sempre falo, se você respeitar o réu, por pior crime que ele possa ter praticado, você não vai ter problema. É claro que se você, a partir daí, querer julgá-lo, crucificá-lo na audiência, ele vai ficar
não vai se sentir bem na situação e poderá acabar descontando em você. Aqui no estado de São Paulo, eu acho que nos últimos 20 anos, tivemos apenas poucos casos. Nós tivemos a colega no Butantã, que um maluco ingressou no fórum e tentou tacar fogo nela, um caso específico, e, se não me engano, em 2000, 2002, nós tivemos um colega na região de Presidente Prudente que acabou sendo assassinado, de fato, aí por criminosos. Mas, em regra, a profissão não é perigosa. Já que o perigo não é um desafio dentro da profissão, o que você consideraria que são as maiores dificuldades, os maiores desafios atualmente de um juiz aqui no estado de São Paulo? Thaís, eu acho que assim, na magistratura no Brasil, acho que os desafios são número invencível de processos e necessidade de julgá-los de forma célere. Isso, assim, acho que não muda. Você pode estar aqui em São Paulo, você pode estar no Amazonas, em Roraima, você sempre vai ter um número enorme de processos que a sociedade e os órgãos que fiscalizam os magistrados vão querer que se julgue de forma rápida. E, em regra, você não vai ter estrutura para isso. Então, é número invencível de processos e, ao lado de exigência de celeridade. Acho que são os dois desafios do magistrado e da magistrada, independente de onde estiver. E qual ou quais os casos que mais o marcaram até hoje, apesar do pouco tempo ainda enquanto magistrado, né? Tem algum caso que o senhor considera que foi importante, que o marcou de alguma forma? Olha, na Vara de Taboão da Serra, lidava com casos de infância e crimes sexuais graves, né, entre as demais matérias. Na parte da infância, situação de risco, se tem as crianças abrigadas, um caso que me marcou muito foram de 4 irmãs. A mãe abandonou as 4 e elas foram para o abrigo. E na lista de adoção, em regra, o perfil do casal que adotar é uma menina branca até 3 anos. Esse é o perfil. E nesse caso específico, a menor tinha 7, a maior tinha 15. E o setor técnico, fazendo um trabalho assim excepcional, conseguiu achar uma senhora que adotou as 4 e no período de convivência, que é um dos requisitos para a adoção ser confirmada, ela se mostrou assim uma pessoa iluminada. Nossa, isso assim, foi muito emocionante mesmo, Taboão da Serra. Assim, o setor técnico até fez uma festa, né? Porque assim, foi quem nem ganha nascer, né? 4 crianças é muito, muito bonito. Agora, infelizmente, assim, apesar da alegria nesse caso, Taboão da Serra tinha um número elevado de estupros. E eu lembro uma vez que eu estava na audiência e a gente ia ouvir a vítima e a filha dela chegou correndo e falou assim para mim: ó, doutor, minha mãe está dopada, ela toma calmante, o estupro o rapaz tinha sido preso em flagrante, é muito raro isso acontecer. E ela falou: minha mãe está dopada, ela não sei se ela vai conseguir responder as perguntas. Aí a senhora entrou, uma senhora bastante... Você conseguia ver as consequências do crime na pessoa. Ela chegou, sentou e começou a contar do começo ao final. Só que assim, ela não mostrava nenhuma reação, porque ela estava com muitos calmantes. Só que assim, escorria lágrima, ela não conseguia parar de chorar, né? Mas ela nem praticamente piscava. Aí fiquei tocado, né? Até falei para ela: se a senhora quiser, podemos fazer um intervalo. Aí ela virou para mim e falou assim: menino, não importa se eu fizer um intervalo de 1 minuto ou de 1 ano, eu não vou sentir nada. Então assim, esse caso foi... Porque todo mundo tem mãe, irmã, né? Então, assim, crimes sexuais e parte da infância são os que mais me marcaram até hoje. Tem uma curiosidade, né? Não só durante a fala, que você expressou emoção, né? Em palavras, mas nos gestos, na fala também deu para ver que realmente foram casos que tocaram. Com esse pouco tempo de magistratura, o senhor já consegue ir para casa, relaxar, esquecer dos casos, ou acaba que num momento, né, até por essa importância do juiz, esse poder de decisão, de mudar a vida de alguém, o senhor vai para casa num momento que está ali sozinho, fica pensando, matutando um caso, ou já consegue de fato desligar, né, e dividir o que é trabalho e o que é vida pessoal? Thaís, acho que assim, quando você ingressa na carreira, você está empolgado, né? Então, você pega aquele processo de 20 volumes lá, você não desliga, chega em casa e fica lá, você está tomando banho e fala: não, mas tem essa preliminar e tal. Banheiro é lugar ótimo para isso, você né? começa a pensar, tá tomando banho, lá chovendo, lá fora, e você: não, calma aí, acho que não dá para jogar desse jeito. É difícil, assim, você está muito empolgado na carreira, a carreira tem muitos desafios, então é difícil você desligar. Minha esposa vive exigindo, fala: não, a partir de agora a gente vai assistir série ou vai jantar, então é difícil desligar. Mas atualmente como titular,
pouco tempo, faz menos de um mês, eu já consigo fazer os processos no trabalho. Geralmente chego cedo no fórum e saio por volta de 7, 8 horas e já consigo chegar e dar uma relaxada. Porque é muito importante, a gente como concurseiro, a gente se mata de estudar. A gente precisa ser compensado depois que a gente passa. Claro, não vamos enfiar o pé na jaca, aí chegar, jogar squash de manhã, chegar às 3 horas da tarde, sair às 5 do fórum. Vamos trabalhar direito, cumprir nosso horário, a gente ganha muito bem para isso. Vamos chegar em casa e relaxar, que faz parte, a gente merece. Apesar de pouco tempo enquanto magistrado, né, você já traz aí uma história dentro dos concursos públicos. Então, de onde veio a vontade de se tornar um juiz? Como que o senhor conheceu a carreira? Né? Quando veio a vontade, de fato, o senhor já conhecia a carreira? Foi meio que um tiro no escuro, só foi de fato conhecer depois que assumiu a função? Foi. Então, o meu caso foi assim, eu entrei na faculdade, meu pai queria que eu fosse advogado, porque ele queria um advogado na família, eu não tenho nenhum familiar da área jurídica, meu pai queria um advogado. Aí entrei na faculdade, fiz estágio no escritório, não gostei muito, aí comecei a fazer processo seletivo em vários escritórios grandes, fui reprovado em todos. Aí, nossa, mó decepcionado assim, aí minha sogra é escrevente aqui no tribunal. Aí ela falou, você não quer estagiar no Tribunal de Justiça? Eu falei para ela, chamou ela de tia. Tia, não tenho condições, nem fui passado em nenhum processo de seleção, passar em estagiário no Tribunal de Justiça. E aí fiz a provinha, acabei trabalhando no tribunal durante 2 anos. E aí eu comecei a gostar muito da matéria, que eu via a oportunidade que o juiz tinha de realmente assim, interferir positivamente na sociedade. Eu trabalhava com demandas bancárias. Se vê assim, um cara atolado em débito, última chance dele era o judiciário, o cara foi no PROCON, fez reclamação, nada. E aí sim, você via você julgar um processo desse, embora seja só questão financeira, o que modificava na vida da pessoa que realmente estava buscando o judiciário, a última opção, e com razão na maioria das vezes. As instituições financeiras, em regra, elas pecam um pouco pela ânsia pelo lucro, né? Então eu comecei a gostar da carreira, comecei a ficar apaixonado mesmo pela carreira estadual, né? E aí eu comecei a estudar e logo que meu contrato de estágio terminou, limite de 2 anos, prestei o concurso de escrevente e no mês que eu me formei, eu fui nomeado como escrevente. Aí é legal porque eu sempre pensei assim, putz, eu vou me formar e preciso de alguma coisa, né? Meu pai quer que eu seja advogado, então assim, como é que eu vou me manter? Então é muito bom você passar nesse concurso de base para você organizar a sua rotina de estudo. Então assim, eu passei em curso escrevente, a verba remuneratória aqui no estado de São Paulo é boa. Escrevente é ensino médio. Ensino médio, não precisaria nem da graduação. Não precisaria nem da graduação. Aqui no estado de São Paulo, a gente tem o escrevente e o auxiliar administrativo. Diferente de outros tribunais que nós temos analistas, técnicos e o próprio Ministério Público, aqui no estado de São Paulo é o cargo de ensino médio, que é o escrevente, e geralmente o tribunal faz concursos anuais, com muitos inscritos mesmo. É um concurso que, apesar de não ser um curso de dificuldade extrema, por terem muitos concorrentes, a prova se torna bastante difícil. Então tem que dar uma ralada aí. Os editais, em regra, são os mesmos, então vale a pena estudar um edital antigo. Depois que eu passei no curso escrevente, eu falei, bom, vou fazer um projeto aqui, tenho minha remuneração mensal, então você faz um projeto, eu vou ficar estudando 4, 5 anos até passar, um programa até passar. Aí depois de 4 anos, uns 4 anos e pouquinho, saiu o resultado do concurso 185, concurso que eu fui aprovado aqui no estado de São Paulo, só que por conta de verbas orçamentárias, o concurso demorou para nomear, demorou uns 8 meses mais ou menos. Aí eu entrei na carreira em 1º de março de 2016 e agora 1º de março de 2018, faço 2 anos. Graças a Deus já saiu o vitaliciamento no diário, então estou mais tranquilo. E nesse tempo de estudo, né, nesses 4 anos, houve reprovações também, tentativas que não deram certo? Que concurseiro consegue falar que não foi reprovado, né? Não dá, reprovação faz parte, né? Reprovação faz parte. Eu fui reprovado no concurso TJ Rio, segunda fase, acho que, nossa, a nota de corte acho que foi 6, não quero nem falar quanto eu tirei, porque é muito vergonhoso. Minas Gerais, primeira fase, por uma questão, caí, e depois Paraná, na sentença, também caí. Aí quando veio São Paulo, eu falei, não, São Paulo, agora que eu vou dar raça, agora que eu vou dormir 3, 4 horas por noite, agora, é a reta final. Então, café, Coca-Cola, pó de Guaraná à noite, tem que tomar. Porque quando você sabe que é o seu, é meu estado, eu quero passar aqui.
Aí não dá. Corta tudo que você faz. Namorada vai ter que entender, esposa vai ter que entender. Você vai ter que cortar tudo, cara. Relógio é seu melhor amigo. Vê lá, se tem 15 minutos de intervalo, vai fazer 15 minutos de intervalo. E assim, como eu reprovei nesses concursos, eu coloquei na minha cabeça, estudar é cronometrar o horário de estar estudando. Não é falar assim, eu sentei para estudar 1 hora, saí às 8, então eu estudei 7 horas. Não, quando você foi ao banheiro, você atendeu ligação telefônica, fez lanchinho, assistiu série, não. Então você já não estudou esse tanto de hora. Então, reprovação assim teve e faz parte, viu? Você reprova, eu lembro das questões que eu errei nessas 3 provas. Embora não tenham sido perguntadas na magistratura, eu lembro delas. Então, reprovação, embora seja muito frustrante, você aprende. Não adianta ser reprovado e não olhar na prova o que você errou. Você tem que olhar o que você errou. Porque reprovação marca e quando marca, você grava. Eu achei interessante, até numa transmissão que eu fiz, uma carreira totalmente diferente, né, na área de segurança pública para aprovados que foram para o cargo de praça, polícias militares, e uma coisa que ficou muito marcado para mim foi um deles que falou que ele estava tentando fazer concursos durante 4 anos e não conseguia passar. Que nisso ele notou a diferença entre insistência e persistência. Insistência é quando você vai lá, tem um objetivo e você continua sempre fazendo as mesmas coisas para atingir aquele objetivo. E quando ele percebeu que ele não precisava mais insistir, que ele tinha que persistir, que era notar os erros, ver o que ele estava fazendo de errado para mudar e aí sim ir atrás desse objetivo, foi quando ele conseguiu a aprovação. Então é uma pergunta que eu gosto de fazer, porque às vezes as pessoas esquecem, né, que o magistrado ou que o servidor público, seja aquele que está ali nos atendendo atrás do balcão de um serviço que a gente precisa, que, enfim, a gente esquece que já foi concurseiro e que já passou tudo, né, que as pessoas que estão nos assistindo aí agora estão passando também de abrir mão de vida social, de passar por reprovações, de ter dificuldade, de abrir mão do sono para poder chegar até onde chegou, né, e precisa ser uma pessoa jovem, né, a gente às vezes a gente estava até conversando aqui, a ideia do juiz é aquela pessoa mais velha, barbuda, com os cabelos brancos, e quando a gente vê alguém mais jovem, às vezes vem essa ideia que teve uma vida fácil, que foi fácil conseguir chegar ao cargo, né? E a gente vê que não foi bem assim, que o senhor passou por dificuldades, que são as dificuldades que muitas pessoas que estão nos assistindo estão passando e que, assim como o senhor passou e chegou aonde queria, né? Elas também podem, também certamente, tendo o material correto e estudando, vão conseguir, né? Isso aí, o negócio é rotina. Reprovação faz parte. Você não vai conhecer ninguém, por mais inteligente e excepcional que a pessoa seja, que não tenha sido reprovada. Então é rotina. A reprovação acontece, cabeça na rotina. É reprovado, cabeça na rotina. Monte sua rotina e estude. E assim, tem que ser um pouco criativo também. Eu tinha muito problema aqui em São Paulo, eu morava próximo aqui do Brooklyn, trabalhava no centro, próximo da Igreja da Sé. Então todo dia de manhã, 5h30, acordava, saía 5:50, demorava 1h15 para chegar. E para voltar, 1h30 se eu saísse por volta das 6. Então o que eu fazia? Comecei a estudar no refeitório do tribunal. Estudava até umas 9h30, 10 horas, saía 10 horas, chegava em casa em 45 minutos. O tempo no trânsito, coloca uma gravação no som para ouvir. Tem que ser criativo. E com relação à mensagem, o que eu peço imensamente, fui escrevente bastante tempo. Sejam humildes. Não é porque você passou no concurso que você é melhor que ninguém. Escrevente não é secretário, analista não é secretário, técnico não é secretário, estagiário não é secretário. São todos eles servidores. Você é servidor também. Servidor público, servidor público, do juiz, exatamente. Então sejam humildes, recebam todos, sejam educados. É muito melhor você ser educado com alguém e admitir um erro do que você querer se valer do seu cargo para mostrar que você está certo quando você está errado. O que você escreve nem sempre está certo, né? O que você é juiz, o que você escreve está certo. Então, por favor, sejam humildes e persistam. Achei demais essa persistência e insistência. Persistam aí no sonho de vocês, porque vale muito a pena. A carreira é muito recompensante. Doutor Lucas, quero agradecer imensamente por ter topado esse convite de vir aqui à sede do Estratégia para falar um pouquinho sobre a sua carreira de juiz estadual aqui em São Paulo. Eu que agradeço. Muito obrigado a todos. Para você que está nos assistindo, você já sabe, quiser conferir todas as informações, ficar por dentro de tudo que acontece no mundo dos concursos, é só acessar nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Vejo você numa próxima. Tchau!